repórter de hoje, uma viagem afetiva pelas águas de um gigante brasileiro, São Francisco. Paisagens extraordinárias, personagens inesquecíveis, descobertas. Um rio que surge nas montanhas, atravessa o sertão e passa por 5 estados antes de chegar ao mar. Milhões de brasileiros bebem das suas águas, vivem dos seus peixes. E quantas plantações crescem às suas margens. Nessa viagem de tantas surpresas, nossa equipe revela o retrato de um país que se move ao ritmo das águas. Vidas brasileiras marcadas por um rio de histórias. Ah, se as montanhas de Minas pudessem falar, talvez revelassem um segredo, algo que a gente ainda não leu nos livros de escola. O rio mais amado do Brasil é um filho de muitas mães. Dentro dessas catedrais de pedra brotam as águas que atravessam 5 estados do Brasil e transformam milhões de vidas. Essa é a grande queda do São Francisco. Aqui, o rio ganha força para percorrer os mais de 2.800 quilômetros. E a gente tem que pensar que o rio não é só o curso d'água por onde ele vai, é toda a bacia, né? E essa cachoeira aqui, ela representa a vida, é água emanando da serra o tempo todo. Uma maravilha, né? É uma maravilha. Estamos na mitológica Serra da Canastra em busca da primeira gota. Um caminho de muitas surpresas. Partimos para a nascente histórica. Quem nos conduz é Zé Maria, homem acostumado com essas estradas perigosas, cheias de buracos. O carro dele não tem tração nas 4 rodas, mas enfrenta bem o caminho. Como diz o dono, mais parece um trem mineiro vencendo a montanha. Conversando, descobrimos que ainda menino, Zé Maria trocou o estilingue que ganhou do pai por uma câmera fotográfica. É um caçador de imagens de pássaros. A ferramenta é outra, né? A consciência é outra. Mas são os passarinhos que caçam Zé Maria. Onde ele está, aparece sempre um. Sabiá do cabo. Na entrevista... Tem um aqui na nossa cabeça. Na cabeça de São Francisco, é lá. É, esse é o sabiá. A nascente histórica é um lugar de devoção. Devoção a São Francisco, que sempre deu esperança aos ribeirinhos. E devoção ao rio, que durante séculos vem matando a sede de mineiros, baianos, pernambucanos. Vocês vieram de onde? De Rondônia. Vieram longe, hein? Longe. Qual a sensação de estar aqui na nascente do Velho Chico? Pra gente é muita satisfação, né? Porque a gente já veio aqui há muitos anos atrás e tá revendo onde a família do meu pai viveu, né? Então pra gente é bem emocionante. Batizar a nova geração na nascente é um costume por aqui. Zé Maria nunca deixou Minas e a sua Serra da Canastra. O pai veio atrás dos diamantes, a promessa de riqueza no fim do arco-íris. O senhor lembra do seu pai garimpando? Lembro. Do garimpo eu lembro dele tirar o cascalho, né? Inclusive até eu ajudei ele lá. Nessa época eu tirei um pouco de cascalho para a gente lavar lá no rio. No início do século XX, o São Francisco atraiu homens que tinham sede de enriquecer. Por mais de 60 anos, parte do rio foi explorada por garimpeiros que buscavam diamantes. E o Velho Chico sentiu os efeitos dessa ganância. Esse ponto aqui onde eu estou era bem fundo. O cascalho
tomou conta do leito. O garimpo não fez bem para o rio, para a vegetação, nem para a maioria dos garimpeiros que nunca ficaram ricos. Seu Tião garimpou quase a vida toda na beira do São Francisco. Ele nos mostra o único diamante que guardou. Dessa forma, com essa relíquia nas mãos, conta aos netos e bisnetos tudo o que passou no rio. Assim a história não morre. O senhor é devoto de São Francisco? Sou devoto de São Francisco. E o que o senhor costumava pedir para ele? Vai pedir primeiro dado. Primeiro dá me dar um diamante grande, né? Pra não ficar forgado, nunca deu. Mas... Há quem diga que a mãe é a maior riqueza de uma vida. E esse rio é tão importante que não dava para ter uma só. Equipamentos de alta precisão e imagens de satélite localizaram em 2001 a chamada nascente geográfica. Aqui o rio teria nascido de fato. O trabalho foi bem feito, foi bem executado, agora falta homologar pelo IBGE. Essas águas que brotam tímidas do fundo da terra ajudam a alimentar o vasto São Francisco. A nascente geográfica está cercada por uma pequena área verde e por fazendas. Geraldo Gentil é engenheiro agrônomo da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e chefiou o grupo responsável pela descoberta. O sonho dele é ver essa região preservada. Na época, talvez eu sonhasse muito, eu ainda continuo sonhando, que podia fazer uma enorme unidade de conservação aqui, um outro Parque da Canastra, emendado com o outro. Zé Maria também tem um sonho. O meu sonho é percorrer o rio até no final, conhecendo a cultura, né, do pessoal ribeirinho. É um rio que transporta sonhos, esperança e fé. O santo que deu nome para ele só pode estar zelando por essas águas. Os oratórios espalhados pelas margens provam a imensa religiosidade do povo ribeirinho. Estamos numa das paisagens mais exuberantes do interior do Brasil, no cânion do Rio São Francisco, uma obra que a natureza levou milhões de anos para construir. Aqui, em pleno sertão, uma fenda gigantesca rasga a terra seca ao longo de 65 quilômetros. E diante dessa imensidão, a gente se sente pequenininho. Os paredões imponentes chegam a mais de 70 metros de altura. Uma aquarela de tons avermelhados, tingidos pela passagem dos séculos. Uma combinação perfeita com o verde esmeralda que colore o rio. Algumas formações rochosas brincam com a nossa imaginação. Esta é a Pedra do Gavião. E pensar que o cânion chega a 180 metros de profundidade graças à ação do homem, que transformou o monumento da natureza num reservatório gigante. Há 20 anos, a hidrelétrica de Xingó represou o São Francisco e tornou o rio navegável, onde só existia um desfiladeiro quase seco. A gente vai percorrer agora um dos trechos mais bonitos do São Francisco. O caminho é estreito, entre os paredões de arenito. E esse lugar recebeu o nome de Gruta do Talhado, porque tudo aqui ao redor parece ter sido esculpido, talhado à mão. Esculturas caprichosas nos obrigam a olhar para o alto. A gente passa tão pertinho das rochas que dá até para tocar. Em alguns locais, a gente tem que se abaixar um pouquinho para poder navegar. E aqui mais um presente do rio para os visitantes. Um jogo de luzes e reflexos. Parece até que os raios do sol ficam dançando aí no paredão. Um brilho que torna esse paraíso um lugar mágico. Qual será o destino desse rio com tantas mudanças provocadas pelo homem?
O velho Chico está sendo colocado mais uma vez à prova, numa obra tão grande e tão polêmica. É a chamada transposição do Rio São Francisco. 477 quilômetros de canais vão atravessar o sertão para levar água a 4 estados do Nordeste. Cerca de 10 mil operários estão tocando a obra, que deveria estar pronta desde 2012. Mas só deve ser concluída no fim deste ano. O orçamento quase dobrou. Passa dos 8 bilhões de reais. São obras complexas de engenharia. Esse é o local mais distante onde a água chegou. Do leito do São Francisco até o reservatório de Terra Nova são 47 quilômetros. Ele tem capacidade para armazenar 8 milhões de metros cúbicos de água. Mas, por enquanto, toda essa água aí não está chegando a nenhuma torneira. O sítio do seu Josivaldo está bem aí, debaixo de toda essa água. Ele, a mulher e os 4 filhos foram assentados numa agrovila, distante 11 quilômetros. Mas o lote novo é menor do que o antigo. Por falta de pasto, o rebanho de cabras e ovelhas teve que encolher. E o rebanho diminuiu? Diminuiu, meu rebanho era 250, hoje estou com 80. O lote prometido com irrigação ainda não foi distribuído para os agricultores. Seu Josivaldo espera a chegada da água com o pé atrás. O senhor está desconfiado? Oxe, quem não está? Mesmo sem água encanada, o vizinho do seu Josivaldo está mais otimista. O senhor está com muita esperança nessa obra? Deus quiser. Então, a esperança da gente é melhorar na vida, né? Esperança de uns, desconfiança de outros e um teste de fogo para o São Francisco. O rio com nome de santo ainda será capaz de fazer o milagre da multiplicação da água? É da história do São Francisco. Um rio que sempre sofreu agressões para servir ao homem. E a natureza paga um preço alto. Na época da Piracema, muitos peixes deveriam nadar contra a correnteza para desovar e se reproduzir em outros trechos do rio. Deveriam. O problema é que eles encontram obstáculos pela frente, como as barragens erguidas ao longo do São Francisco. Dessa maneira, espécies nativas dessa região estão desaparecendo. A barragem da usina hidrelétrica de Três Marias foi a primeira a ser construída no rio. Fim da linha para os peixes que deveriam se reproduzir do outro lado. Inácio é pescador e nos leva bem perto do muro gigantesco de concreto. Obstáculo apenas para o peixe. Para o pescador de Três Marias já são anos de fartura. Os peixes eles vêm subindo, chega na barragem eles param. E aí os peixes se concentram mais nessa região aqui. Inácio e o irmão têm motivos para sorrir. Os dois têm casa própria, uma peixaria. O senhor comprou quantos carros? Eu comprei um e meu irmão comprou outro. Tem uma frota, então, a empresa? Tem dois carrinhos para gente trabalhar, carregar o peixinho da gente, né? Os filhos estão na universidade. Mesmo felizes, eles não escondem uma preocupação. Nem na época da chuva o rio sobe tanto como no passado. A gente fica emocionado de ver o rio assim, né, nessa situação. A gente toda a vida sobreviveu do rio e a gente quer ver ele bonito, lindo, cheio, com bastante peixe. A gente quer ver assim. O rio que integrou o Brasil também separou famílias. Toda essa água aí veio do rio São Francisco e começou a ser represada 40 anos atrás para formar o maior reservatório do Nordeste. O Lago de Sobradinho inundou 4 cidades e um povoado. 12 mil famílias tiveram que deixar as suas casas. Entre elas, a da Dona Francisca. Dia 7 de setembro de 1975. Esse dia que a gente partiu daqui para Minas Gerais. Cícero e Tadeu são 2 filhos de Francisca. A família inteira partiu para Minas Gerais. Mas os 2 não se acostumaram e voltaram para a Bahia. Não teve jeito. Eles aprenderam a conviver com a distância. De vez em quando a saudade aperta? Com certeza.
A mãe da gente, eu acho que é número 1, né? Mas quantas saudades sinto da senhora. É com muita satisfação. 1.400 quilômetros rio acima, a neta lê para a Dona Francisca a carta que Tadeu mandou. São 100 anos de vida e verdadeiramente um presente de Deus. Um orgulho de Dona Francisca é ter ajudado a criar uma grande família. E eu fazia era trabalhar na roça. Ó, esses braços aqui trabalham com a enxada na roça, mais meu marido, viu, para criar os filhos. 11 filhos. Então o rio sempre ajudou muito vocês, né? Toda a vida, né? Porque, por isso que eu amo esse rio também. Eu amo ele, porque ele é rico. É, ele é rico. Dá água para nós beber, para fazer tudo. E os peixes. E os peixes. Pra gente. Você gosta de peixe? Adoro. Curiosa aos 100 anos de idade. E com um rio de histórias para contar. Como a primeira vez que vi um carro aos 15 anos, em 1930. Quando eu vi aquela zoada, meu irmão, nunca tinha visto uma zoada daquela. Eu olhei para cima, nada. O chão também quieto. Oh, meu Deus, o que será? Aí quando eu olhei assim, minha irmã que vi, um tem os olhos desse tamanho, dois olhos alumiando para cá, para eu. Eu pensei, eu digo, é uma cobra. Só pode ser uma cobra, não tem daquele, um zóio daquele. Desses 100 anos aí, qual a imagem mais bonita do São Francisco? A senhora sabe o que é? É a água. É a água, porque para mim é santa. Foi uma coisa que Deus nos deu de presente, foi a água. A mulher que passou 7 anos de sua vida morando nos barcos do São Francisco. E a impressionante descoberta de Dona Maria dos Prazeres. É daqui a pouco. Os caminhos do São Francisco sempre levaram vida para o Nordeste. Um presente da natureza na região que sofre com a seca. Chegamos numa época rara. Depois de 4 anos de estiagem, as chuvas tingiram de verde a caatinga e formaram um jardim surpreendente que mistura flores e espinhos. A vegetação encobre as marcas de um tempo muito distante. Vamos ao encontro do passado, aos locais onde estão os vestígios dos primeiros ocupantes dessa região. E quanto mais perto do São Francisco, mais sinais de vida. Sempre foi uma dádiva, né? Sempre teve grandes aglomerações humanas nessa região no entorno do rio. Os pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas descobriram pegadas dos nossos antepassados de até 4.000 anos atrás. A Dona Maria dos Prazeres é nascida e criada nessas terras áridas, como gosta de dizer. Eita, meu pai! E foi cavando um reservatório para guardar água da chuva que ela encontrou um tesouro pré-histórico. A ossada de uma preguiça gigante. A senhora estranhou? Eu estranhei, não é de bicho pequeno, é do bicho grande. Parte dos ossos da preguiça gigante, que tinha cerca de 4 metros de altura, ainda está entre as camadas da terra. Então, do ponto de vista científico, encontrar os ossos ainda no lugar em que eles estão depositados é extremamente importante, assim, são achados raros. Uma descoberta que deixou Dona Maria cheia de orgulho. Tá feliz com essa descoberta? Tô maravilhosa, satisfeita demais. Agora, ela já sabe diferenciar os ossos dos animais que circulavam por aqui há 20.000 anos. Era uma vizinha muito importante essa, né? Era importante essa vizinha minha. Que pena que eu não vi ela inteirinha, né?
Foi um outro vizinho quem primeiro revelou o caminho do passado para os pesquisadores. Desde menino, Adalberto se encantava com os desenhos que encontrava nas rochas. Mas foi na sala de aula que ele percebeu a importância daquelas figuras. No livro de história, quando eu vi, bati o olho na arte rupestre, aí eu parei assim e disse, eu conheço isso aqui. Professor, eu conheço isso aqui. Aí ela foi e me disse, não, filho, você não conhece isso aqui. Isso aqui é das cavernas da França, lá na Europa. Adalberto fotografou as gravuras para provar que dizia a verdade. Só então vieram os pesquisadores para comprovar a autenticidade dos desenhos. Desde então, Adalberto encontrou mais de 300 sítios arqueológicos. Alguns são protegidos pela própria natureza. Aqui é bom a gente falar um pouco mais baixo e também a gente não pode demorar muito, porque esse abrigo está cheio de abelhas e essas aqui tem ferrão, né? Ferrão. A gente pode ver claramente que tem um lagarto, né? Abaixo do lagarto nós temos um sapo. Acima do sapo, há quem diga que eles representaram um pé de milho. O Rio São Francisco, a menos de 1 quilômetro, já inspirava desenhos de embarcações. Hoje, as águas do Velho Chico inspiram denúncias num pequeno museu. O desmatamento, as queimadas, a poluição, a caça e a pesca predatórias que fazem o rio sangrar. As peças do museu foram garimpadas durante 47 anos ao longo de toda a bacia do Rio São Francisco. Elas servem de instrumento de educação ambiental e, mais do que isso, são um protesto contra a devastação do Velho Chico e um pedido de socorro. Antônio Jackson, bancário aposentado de 69 anos, se tornou defensor incansável do São Francisco e revela um retrato desolador do rio. Sem a mata ciliar, as margens desmoronam. O rio fica cada vez mais raso e mais largo. Essa árvore aí deve demorar mais aí, estourando uns 30 dias a 40 e ela cai. Já navegou navios aqui, barcos grandes, a marinha, navio da marinha entrava aqui no São Francisco antigamente, mas hoje isso está ficando impossível. Em alguns pontos do rio, a travessia de balsas já está ficando complicada. Entre Penedo, em Alagoas, e Neópolis, em Sergipe, as embarcações passam zigue-zagueando entre os bancos de areia sinalizados pelas boias. Nós estamos condenados a ter um rio talvez com 5 quilômetros de largura e a gente atravessando a pé. Enquanto tiver forças, o Velho do Rio vai cumprir a missão de conquistar novos aliados para defender o São Francisco. Espero não ver o rio morrer. Maria Tereza tem só 10 anos, mas já aprendeu a amar o rio. Ela nasceu em Buritizeiro, norte de Minas Gerais. Bem em frente, na outra margem do São Francisco, está Pirapora. As duas cidades foram ligadas pela primeira ponte metálica do Brasil, que foi inaugurada em 1922 para transportar minério. Mas hoje está interditada, um dos sinais da decadência. Os ribeirinhos acompanham a degradação do São Francisco. Eu me sinto muito triste, sabe por quê? Porque nós somos nós, a sociedade, que estamos maltratando o nosso rio, jogando lixo. Na outra margem, em Pirapora, Dona Lourdes também observa o rio. Ao contrário de Maria Tereza, ela foi trazida para cá pelo destino. A ligação se deu em 65, quando eu fugi da ditadura. A senhora se envolveu como? Como é que foi isso? Eu era cantora em Salvador, da Rádio Celso da Bahia. Fui chamada para fazer showmício. Ele era da esquerda. Fugindo da ditadura, Dona Lourdes passou 7 anos navegando pelo Rio São Francisco. Maria Tereza não era nascida quando o Brasil passou pelos anos de chumbo.
A menina que quer ser atriz é amante da poesia. Descobriu o Estatuto do Rio São Francisco do escritor João Filho, também um ribeirinho. O primeiro artigo é: ele fica estabelecido por lei suprema, valendo por todos os séculos vidouros, que o desprezo e o desamor a essas ribeiras e ao seu lençol de encardidas águas é um atentado à vida. E assim são os nossos caminhos. Dona Lourdes morava dentro dos vapores e cantava para os passageiros. Hoje ela está a bordo do único sobrevivente dessa história. Bem-vindos ao Benjamin Guimarães. Durante toda a primeira metade do século XX, dezenas de vapores carregavam mercadorias, levavam gente e notícias. Os barcos movidos a lenha subiam e desciam o São Francisco, um vai e vem constante. Dona Lourdes se apaixonou pelo capitão Francisco Barroso. Foi ele quem a defendeu dos militares. A recordação de Barroso, vixe. Recordação nesses vapores. Nossa, que era tão lindo com os vapores, cheio de gente. Mire e veja, o Rio São Francisco, em minha memória, tinha aumentado de ser o maior e mais lindo. E tem mais. Nessa outra aqui, a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Cada cabine desse vapor tem um verso de Guimarães Rosa, o escritor mineiro que soube como ninguém transformar em palavras os sentimentos de quem vive nessa região do Brasil. Maria Teresa, Dona Lourdes, uma ainda tem muita sede de aprender, a outra transborda memórias, lembranças de lugares, de pessoas, de franciscos. A senhora tem algum filho Francisco também? Tem um Francis Leide, que é Francisca Senhora, né? Tem Francisco Valber, tem meu neto Francisco Barroso, tem o outro neto Francisco Barroso Wagner. Tudo é Francisco na minha vida. Em meio a tantas histórias, saímos para navegar. Vamos no Tainá, um dos poucos barcos que preservam uma tradição centenária. A carranca é a proteção, que não deixa encalhar, que não deixa acontecer nada, tira todo o mal alhado. Quais são os perigos de navegar no Rio São Francisco? Os perigos do Rio São Francisco são os baixinhos, os bancos, porque eles são móveis. O leito do São Francisco ele é móvel, porque ele está em constante movimento. Nós estamos a caminho da Ilha do Engenho, uma das primeiras do Rio São Francisco a ser povoada. Logo ao desembarcar na ilha, conhecemos a família do seu Gonçalo e sua casa novinha em frente ao rio. Olá, tudo bem com o senhor? Bem, você? Prazer, eu sou Beth, tudo bem com a senhora? Essa aqui é a casa nova que vocês estão construindo. Essa casa tem história. Dona Maria, a senhora está chorando por quê, Dona Maria? Quem lhe ajudou a construir essa casa? Ela. Ela quem? Filha. Sua filha? É, porque meu pai, ele teve câncer. E nós morávamos na fazenda, né? Aí quando o patrão soube que ele estava doente, a primeira coisa que ele fez foi pedir as pessoas para ocupar a casa. Liliane estava longe demais quando recebeu essa notícia triste. Quando ele ficou doente, eu estava lá na Holanda, que eles me ligaram e falaram que talvez ele não poderia sobreviver, porque ele estava com 10 tumores. Liliane voltou para o Brasil e mandou construir uma casa para a mãe, a primeira casa própria da família. E Dona Maria nos mostra o novo lar com orgulho. A filha sentia que o pai só ia melhorar na beira do São Francisco. E o que significa o São Francisco para você? Vida. Parecia um fim, mas agora eu falo que é vida pelo meu pai, porque foi isso aqui que deu vida pro meu pai. Seu Gonçalo agora está curado. Acorda todo dia na frente do seu rio, uma espécie de protetor. Histórias que mudam para melhor. Como a vida, o rio não para de correr.
você sabe o que significa baianeiro? É a geografia de um rio que mistura a cultura nordestina com a mineira. É daqui a pouco. Januária produz sabores do Nordeste. Opa, mas ela fica no norte de Minas. Vocês já ouviram falar de baianeiro? Mistura que só o São Francisco pode proporcionar. Baiano com mineiro. Nós somos mais Nordeste do que Sudeste. Em todas as suas características. O clima, a vegetação, o solo, a quantidade de água que cai. E o rio nos trouxe muita cultura dos outros lugares. A rapadura é puríssima, feita só da cana-de-açúcar. Tem também a famosa cachaça de Januária, que foi apreciada até pelos antigos cangaceiros. Em volta de 1934, Lampião ele vinha até na divisa entre Minas e Bahia, na região de Carinhanha, e pedia para buscar a rapadura januarense e buscar uma boa cachaça de Januária. Os produtores dizem que as terras de Januária dão um sabor especial à cana-de-açúcar. Mais uma cidade abençoada pelo Rio São Francisco. O Cristo Redentor de braços abertos para o São Francisco. E do outro lado está Niterói. Isso não é uma miragem. Estamos em Alagoas, no cantinho mais carioca dessas margens que se chama Pão de Açúcar. Já houve um tempo que por onde o Rio São Francisco passava, deixava um rastro de riquezas. Penedo, com seus monumentos e casarios coloniais, é herança de um importante entreposto comercial. Daqui, parte do açúcar do Nordeste saía direto para a Europa. De longe eu via o vaqueiro. Personagens tradicionais ainda povoam o São Francisco. Os vaqueiros da Caatinga, as bordadeiras e as lavadeiras. Elas transformam as pedras em tanques de lavar roupa. Um ofício passado de mãe para filha. E criar filho, criar neto, desse jeito. Para as mães, o rio é local de trabalho. Para as crianças, é pura diversão. As águas do São Francisco também podem ser um oásis, como na região de Petrolina e Juazeiro. E pensar que toda essa área aqui era coberta pela Caatinga, onde só tinha mato seco, o Rio São Francisco produz riqueza. A terra árida se transformou num pomar gigante. E o melhor é que os produtores conseguem planejar todas as etapas da colheita. Isso quer dizer que eles podem ter frutas para colher o ano inteiro. É o maior polo brasileiro de produção de frutas irrigadas. Movimenta as duas maiores cidades ribeirinhas. Então você tem aí uns 240, 250 mil empregos sendo gerados diretamente e mais 1 milhão indiretamente. Mas será que esse milagre é eterno? Esse imenso tapete verde também cresceu graças às águas do São Francisco. A aproximação dos carcarás e os pássaros em revoada indicam: é hora da colheita. As plantações de arroz em Sergipe mudaram a vida de 650 famílias. E a gente está conseguindo colocar nossos filhos nas escolas particulares. Hoje eu tenho uma casa para morar, agradeço ao arroz, né? Mas os produtores vivem uma contradição. Comemoram a safra recorde sem saber como será o futuro. No melhor momento de produzir, nós estamos correndo o risco de não conseguir produzir mais nada. O nível de água do São Francisco já não é o mesmo. Essa é a entrada para o canal que faz a captação de água para o principal projeto de irrigação de Sergipe. Mas o nível do rio baixou tanto que a água que chega até aqui não é suficiente para manter as plantações. O jeito foi comprar novos equipamentos para captar a água
dentro do leito do rio. E o nosso grande medo agora é que a água do mar avance o rio, salinizando a água do rio e, consequentemente, salinizando o nosso solo, inviabilizando o plantio de arroz. Mais um dia vai terminando. O que parece não acabar nunca é a esperança. Mas por quanto tempo? Histórias de um pescador e um duelo de arrepiar. A força do mar contra a correnteza do São Francisco. Voltamos já já. O São Francisco é assim, transforma em espetáculo cenas do dia a dia. Em Piaçabuçu, perto da Foz, em Alagoas, as embarcações formam um cartão postal. São tantas que nem dá para contar. Josenildo é um dos maiores responsáveis por esse colorido espalhado pelo rio. Ele já pintou mais de 500 barcos, sempre ali, perto do cais. Aí a pessoa fica bem inspirada para fazer isso. E como é que a natureza dessa aí. É o rio que inspira? Pois. Ver tantos barcos assim ancorados não é mesmo um bom sinal. A situação nunca esteve tão difícil para os pescadores. Os peixes de água doce desapareceram de 6 povoados ribeirinhos, onde a água salgada do mar invadiu o leito do rio. Só aqui, em Piaçabuçu, 3.400 pescadores dependem do rio para sustentar suas famílias. A água perto da foz do rio não está para peixe. Quem afirma é filho e neto de pescadores. Aqui a gente pegava a piranha da água doce, pegava o piau, a xira, o surubim. Se todo o peixe aparecia aqui. E agora? Agora a gente não vê mais de jeito nenhum. Quem joga a rede só encontra decepção. Pesca tá bem devagar. Não tá tão boa não. O sumiço dos peixes na região da Foz é resultado da salinização da água. O drama dos pescadores é comprovado pela ciência. O professor de hidrologia, Paulo Peter, coleta a água do rio há 5 anos para verificar o grau de salinidade. E confirma que a água doce está cada vez mais salgada. Peguei aqui, foi em torno de 32 gramas por litro, que é próximo da água do mar, que é em torno de 35 gramas por litro. A salinização não ameaça só os peixes. Também prejudica a vegetação que nasce na beira do rio. Essa vegetação, que era predominantemente de água doce, ela sofre o efeito da salinidade, como a gente vê, ela está toda morta, toda morrendo, né? A vegetação nativa vai sendo substituída pelo manguezal, que suporta a água salgada. É o retrato triste de um gigante que está cada vez mais vulnerável. O Rio São Francisco não tem mais a força de antes, quando duelava com o mar. Antes a água doce invadia o oceano. Agora é o mar que vai ganhando terreno. O oceano já engoliu até um pequeno povoado. Da Vila do Cabeço, onde viviam mais de 100 famílias, só restou o farol. Está tombando aos poucos. Um drama provocado pela combinação das secas e também pelo represamento das águas pelas hidrelétricas. A vazão controlada não deixa o rio correr como antigamente. Depois de percorrer mais de 2.800 quilômetros, o Rio São Francisco se despede diante de uma paisagem exuberante, um deserto de areia. E fique agora com o último episódio da temporada de Lista Negra. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.